Vamos começar pelo cubo. O cubo vulgarmente chamado de hexaedro regular, ou seria o contrário, né? Porque hexaedro regular é o nome próprio do cubo. Hexa são 6, edro são faces, 6 faces regulares, ou seja, o mais comum dos sólidos, né? O mais famoso, digamos assim, é aquele que tem 6 faces em formato de quadrado, certo? Como fazer para desenhar um cubo que engana bem a gurizada? O negócio é o seguinte, velho. Vai começar por aqui. Vamos supor que vocês queiram desenhar um cubinho, vamos fazer assim, ó. Vocês vão, antes de mais nada, desenhar um quadrado, certo? Desenha aí um quadrado, meu filho. Vai por mim, que todo mundo pode, todo mundo consegue, certo? Depois de desenhar esse quadrado, tu vai tomar o cuidado de marcar suavemente o centro desse quadrado. Vou fazendo devagarinho para que quem está acompanhando em casa e desenhando junto também consiga, certo? Uma vez desenhado o quadrado, e de novo, não precisa de muito capricho, tá? Faz um quadradinho aí qualquer que vai funcionar numa boa. E marcado o centro desse quadrado, vocês vão desenhar duas linhas pontilhadas, tá? Duas linhas pontilhadas. A primeira linha pontilhada vai se projetar para a direita. Pode ser para a esquerda também, é claro, tá certo? Como vocês preferirem. E a segunda linha pontilhada vocês vão projetar para cima, certo? Primeira linha pontilhada para a direita e a segunda linha pontilhada para cima, certo? Uma vez desenhadas essas duas linhas pontilhadas, vocês só procurem se certificar de que elas têm aproximadamente o mesmo tamanho das linhas contínuas que vocês usaram para desenhar o quadrado anterior, certo? O quadrado original. Então aqui, mais ou menos com o mesmo tamanho daqui. Tudo bem? Beleza. Uma vez desenhadas as duas linhas pontilhadas, vocês estão prestes agora a fechar um segundo quadrado. E para fechar esse segundo quadrado, vocês não vão usar linhas pontilhadas, tá? Vamos combinar que nós usaremos duas linhas contínuas, certo? As duas pontilhadas, de novo, partiram do centro do quadrado da frente, pontilhada para a direita, pontilhada para cima. E agora vocês fecham o segundo quadrado usando duas linhas contínuas novamente, certo? Vocês observam que nesse momento nós já temos dois quadrados que representam o quadrado da frente e o quadrado do fundo, né? Dando a noção de profundidade, um quadrado na frente e um quadrado no fundo. Feito isso, nós vamos agora desenhar 4 linhas oblíquas, tá? 4 linhas oblíquas, tudo bem? Essas linhas oblíquas serão 3 contínuas e uma pontilhada. A única pontilhada é a que parte do centro do quadrado original. O mesmo centro de onde vocês projetaram a linha lateral e a linha vertical, certo? A linha horizontal e a linha vertical pontilhadas a partir do centro do quadrado original, certo? As outras 3 linhas serão paralelas a essa e contínuas. Repara, primeira linha contínua, segunda linha contínua, terceira linha contínua e o teu cubo está pronto, certo? É um cubinho legal, né? Vocês estão vendo, é um cubinho que engana a gurizada esse aqui, ó. Dá até para enganar e parecer que tu tem talento artístico quando tu vê um cubinho que nem esse. Te dá noção de profundidade tranquila, não tem essas linhas oblíquas compridas demais, não sobrepõe arestas contínuas e pontilhadas, o que é um problema. Aliás, falando em problema, eu vou dar uma listinha aqui, vocês vão ver, de problemas que podem eventualmente acontecer quando a gente vai desenhar ou tentar desenhar um cubo, né? E desenha errado, tá certo? Mas vocês estão vendo, é fácil, é prático, todo mundo pode, certo? Quando a gente erra o desenho do cubo, a gente erra por alguns motivos. As pessoas normalmente têm boa vontade, né, para desenhar essas coisas. Elas querem acertar e até pelo afã de querer acertar, elas podem acabar errando, tá? Vocês observem o que eu já vi por aí no mundo do cubo, tá? Primeira coisa que os caras podem fazer de errado é fazer linhas oblíquas muito longas. A pessoa começa cheia das boas vontade desenhando um quadrado. E aí desenha linhas muito longas, linhas oblíquas
tentando fazer com que elas tenham mais ou menos o mesmo tamanho do lado do quadrado, vocês estão vendo? E quando a gente desenha linhas oblíquas muito longas, o nosso cérebro nos engana e a gente tem a nítida impressão de que a gente está diante de um paralelepípedo. Vocês observam, ele está comprido demais, né? Ele nos dá a impressão de ser mais comprido do que largo e alto e, portanto, ele não nos dá a impressão visual de ser um cubo. Portanto, tome cuidado, não desenhe linhas oblíquas compridas demais, certo? Tem uma situação mais dramática ainda, que é a seguinte, ó. Quando a gente vai desenhar um cubo, a gente não precisa respeitar um ângulo específico para as linhas oblíquas, tá? Eu tenho o hábito de traçar elas com um ângulo de 90 graus, certo? Mas há quem trace linhas oblíquas que, em primeiro lugar, não respeitam esse ângulo, e, em segundo lugar, ao mesmo tempo, são muito compridas, assim como vocês estão vendo. Olha o cubo da criança, certo? Olha só o cubo da criança, certo? Como se não bastasse, quando tu for desenhar as linhas correspondentes às linhas pontilhadas, tu vai perceber que as linhas pontilhadas, elas se sobrepõem, dá uma olhada, elas se sobrepõem parcialmente às linhas anteriores, às linhas frontais. O que faz com que, dependendo do ângulo, dependendo da perspectiva que a gente adote, a gente se surpreenda com essa sobreposição e que não permite que a gente tenha uma visão de profundidade, digamos assim, tão boa quanto a gente tem quando a gente desenha o sólido e não tem nenhuma linha escondida, certo? Conforme vocês viram no exemplo original, né? De que a gente parte do quadrado, marca o centro, sobe e desce, né? Sobe, vai para a direita e assim por diante, certo? Então esse é outro problema que vocês estão vendo e que pode acontecer no mundo da geometria espacial. É quando há a sobreposição de arestas dependendo da perspectiva que vocês adotaram, certo? Muito bem. Uma terceira ideia, terceira situação que pode acontecer, flagrante aí que pode acontecer, é quando a pessoa se emociona, tá? Quando a pessoa se emociona, ela revela habilidades que poderiam permitir comparações, como, por exemplo, com o Pablo Picasso, por que não? Né? O Salvador Dalí, né? Um impressionista, um realismo, sei lá, eu não sei, não tenho porra nenhuma essas coisas, mas de qualquer forma, dá uma olhada que eu já vi acontecendo, cara. Tem cara que é talentoso mesmo. Tem cara que eu já vi desenhar um cubo assim, ó, essa aqui eu vou fazer assim, oblíqua, essa aqui eu vou fazer lateral e essa aqui também. Aí o sujeito conecta as linhas e ele diz, bom, eis aí o meu cubo. Eis aí o meu cubo. Só que como ele quer ver as arestas, ele desenha assim, olha que maravilha de cubo abstrato e surreal, hein? Que beleza, hein? Ó, 1, 2, 3 estrelinhas para isso aqui. E vai pro túmulo, meu filho, pelo amor de Deus, porque tu não manja nada dessas coisas, eu vou ter que corrigir, começar tudo de novo. Vamos pro que importa. Isso de cubo, tá? Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Isso de cubo, tá? Cursinho de cubo tá dado, fechou todas. Quando for um paralelepípedo, a estratégia é bem semelhante, tá? Quando for um paralelepípedo. Paralelepípedo. Eu lembro que quando eu era piá, não consigo escrever isso aqui, tá? Quando eu era piá, o Silvio Santos, nosso herói, ele convidava as crianças a dizerem rapidamente a palavra paralelepípedo e quem conseguia ganhava prêmios, cara. Por incrível que pareça, de tão difícil que é dizer essa palavra rápido, né? Paralelepípedo, vira paralelepípedo, mais cedo, mais tarde, é um negócio impressionante mesmo, né? Assim como ele dizia também, ele fazia as crianças, isso aqui eu me lembrei agora, vou ter que contar para vocês. Ele fazia as crianças dizerem o slogan do tênis Montreal. O tênis Montreal é um tênis que faz parte da infância de todo mundo que tem os seus entre 30 e 40 anos, assim como eu. E o tênis Montreal criou talvez o pior slogan da história da publicidade brasileira. Uma pena que a Lelê não esteja aqui para ouvir isso, mas se ela acompanhar o episódio em casa, ela certamente vai concordar. O slogan do tênis Montreal dizia assim: tênis Montreal é antimicrobial. Olha que coisa. Tênis Montreal, de novo, é antimicrobial. Que espetáculo, né? Como é que os caras fazem um slogan que as pessoas não conseguem dizer, cara? Como é que vai comprar o tênis das piadas? Né? Isso no velho tempo do Quixute, do Conga, do Bamba. O meu amigo Edu Corintiano que está assistindo certamente deve lembrar bem dessa época, né, Edu? Meu velho.
A gente fica velho, mas vai melhorando com o tempo, né, meu galo? Olha ali, ó. Era uma vez um retângulo. Se tu quiser desenhar um paralelepípedo, tu vai começar desenhando um retângulo, antes de mais nada, tá? E aí a estratégia vai ser a mesma, só que é tu que vai decidir a profundidade das linhas nesse momento. Tu vai pegar, por exemplo, linhas oblíquas aqui e vai desenhar, olha, 3 contínuas, vocês vejam que eu já mudei de estratégia. Quando eu parto do cubo, eu parto do centro dele, certo? 3 linhas contínuas, partindo dos vértices superior esquerdo, superior direito e inferior direito, e uma 4ª linha pontilhada, já prevendo o futuro e tentando fazer com que essas linhas tenham todas elas o mesmo comprimento, certo? Vocês observam que agora a minha missão é desenhar um segundo retângulo partindo das extremidades dessas 4 linhas oblíquas que eu desenhei, certo? E esse retângulo vai ser construído de tal sorte que o canto superior direito conecta com os 2 vizinhos usando linhas contínuas e o canto inferior esquerdo conecta com os 2 vizinhos usando linhas pontilhadas. Vocês observem, ó, fica bem fácil da gente desenhar um belo paralelepípedo, certo? Que é nada mais, nada menos, como eu falei para vocês em aula, que o primo pobre do cubo, né? Ele queria, na real, ser um cubo, todo almofadinho, todo redondinho, ali, pá, né? Não. O paralelepípedo, diferente do cubo, ele tem 3 dimensões que podem ou não ser distintas. Aliás, isso é importante, todo cubo, antes de ser cubo, é paralelepípedo, porque ele tem lados paralelos 2 a 2, tá? Esses paralelepípedos que a gente estuda para o vestibular, inclusive, eles teriam mais sobrenomes. A gente aqui resume, só fala paralelepípedo porque só cai esses aí mesmo. Mas a gente deveria chamar esses paralelepípedos de paralelepípedos retos e retângulos, porque todos os lados são retangulares e todas as arestas formam 2 a 2 quando vizinhas, ângulo de 90 graus. Por isso, paralelepípedo reto retângulo. Paralelepípedo é bem fácil de desenhar, como vocês estão vendo, não tem maiores segredos, certo? E qualquer coisa, para quem não acompanhou, fique à vontade para assistir novamente a Hora Feliz, porque não? Ela vai estar disponível no nosso mesmo canal aqui do Livestream imediatamente, tá? E mais tarde também vai estar disponível via YouTube, tá? Via YouTube, tá certo? Aliás, cara, acabei de me lembrar que eu acho que eu esqueci de colocar isso aqui para gravar. Que chupada de bala! Muito bem, gravando agora finalmente, então, perdemos o cubo, perdemos o paralelepípedo, qualquer coisa eu gravo separado e coloco depois, não tem problema nenhum. É o que dá o cara trabalhar sozinho, né? Ele tá longe do monitor, não consegue enxergar as coisas, esquece de colocar para gravar, e aí já viu como é que funcionam as coisas? É assim, velho. Sozinho tem que se desdobrar, tem que se multiplicar. Olha aqui, ó. Terceiro item que eu quero comentar com vocês agora são os prismas, certo? Prismas. Digamos assim, bastante discussão sobre qual a melhor alternativa para se desenhar um prisma, tá? E isso vai depender, é claro, do prisma de quem vocês estiverem falando. O prisma mais comum disparado é o prisma quadrangular regular, é o prisma que tem 4 lados, e na base, é claro, tem um quadrado, quadrangular e regular. Esses prismas são relativamente simples de serem desenhados, basta para isso que vocês realizem o seguinte exercício. Vocês desenham, antes de mais nada, um paralelepípedo. Desculpa, não é paralelepípedo, um paralelogramo, como vocês estão vendo aqui. Um quadrilátero com 4 lados paralelos. Detalhe importante, esse lado aqui tem que ser menor que esse lado horizontal, certo? O lado oblíquo tem que ser menor que o lado horizontal, certo? Se vocês fizerem isso numa boa, só não faz muito menor, tá? Toma cuidado, faz menor, mas não exagera, né? Faz menorzinho, mais ou menos metade do tamanho. Metade do tamanho, inclusive, é o que se adota no desenho técnico, tá? Para as linhas oblíquas, tá? Se vocês fizerem ele com metade do tamanho, certo? Isso meio de olho, assim, não precisa ser muito caprichado. Com metade do tamanho da linha horizontal, isso vai ser suficiente para o propósito de vocês. Uma vez identificado o paralelogramo, tá? O paralelogramo tem 4 vértices, tá? O único vértice em que as linhas verticais vão partir de maneira diferente é esse vértice A que vocês estão vendo aqui em cima, o superior esquerdo do paralelogramo, certo?
A partir dos 3 outros vértices, vocês vão desenhar linhas verticais. Verticais, ó. Uma vertical, 2 verticais, 3 verticais, as 3 do mesmo tamanho. Certo? Muito bem. Feito isso, vocês terão 3 vértices aqui embaixo, ó, 3 vértices aqui embaixo. E se vocês olharem o paralelo aqui em cima, vocês vão ver que os 2 vértices horizontais inferiores aqui, né, e os 2 vértices oblíquos da direita, eles se conectam usando linhas contínuas. Portanto, isso é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá certo? Como vocês estão vendo aqui. Vocês observem que isso já é suficiente para a gente dar uma boa enganada, né? A gente já sai dessa com um prisma bacana, tá? Ele só não está ainda com as linhas invisíveis e foi por isso que eu marquei para vocês o vértice A. A partir do vértice A, vocês vão correr uma linha vertical pontilhada, tentando fazer com que ela tenha de novo o mesmo tamanho das 3 linhas contínuas que a gente desenhou a partir dos outros 3 vértices, certo? E a partir da extremidade sul dessa linha pontilhada, vocês vão desenhar outras 2 pontilhadas, uma horizontal e uma oblíqua, de modo a construir na base um paralelogramo equivalente ao paralelogramo que vocês têm na tampa, no topo do sólido, digamos assim, certo? Vocês observem que esse paralelogramo que nós temos embaixo, ele tem rigorosamente as mesmas dimensões que o paralelogramo que nós temos lá em cima, certo? E isso é suficiente, como vocês estão vendo, para que a gente possa desenhar um prisma triangular regular razoável, né? Um prisma triangular regular que engane a gurizada, permita pelo menos que a gente enxergue os elementos lineares mais importantes, arestas e também, né, as faces superior, inferior e laterais, certo? Quando vocês forem desenhar um prisma triangular regular, tem um detalhe que é muito importante, tá? Como vocês estão vendo, embora a gente tenha desenhado um paralelogramo, a gente sabe que na base de um prisma triangular regular, a figura plana é um quadrado. É a perspectiva que nos dá essa ilusão de ótica, né? Da gente conseguir enxergar, como vocês estão vendo aqui, o quadrado como se fosse um paralelogramo, certo? Nenhum sólido que vocês representarem em perspectiva vai apresentar face superior e inferior em tamanho real. Isso é muito importante. Então, um dos erros fatais que as pessoas cometem quando vão desenhar, por exemplo, um prisma triangular regular, é começar o desenho a partir de um triângulo equilátero. Elas desenham na maior das boas vontades, assim, ó, aqui em cima, um triângulo equilátero, certo? Mas aí desenha um triângulo equilátero em tamanho real. E tu vai ter a impressão, quando puxar as linhas verticais, que tu está desenhando um prisma que está com a tampa aberta. Abriram a tampa do prisma, né? Por isso que tu está enxergando esse triângulo aqui, usando, né, no mesmo plano, digamos assim, do que esse retângulo anterior, certo? Isso é garantia de fracasso, tá? Se tu for fazer assim, é certo que não vai adiantar, que não vai dar resultado, o teu esboço não vai resultar em algo convincente. Para que ele seja convincente, é importante que vocês distorçam um pouquinho esse triângulo. Tem que fazer o triângulo um pouco mais achatadinho, assim como vocês estão vendo, do que um triângulo equilátero, tá? Que é justamente o que acontece, se vocês forem parar para pensar, quando vocês pegam um triângulo e começam a inclinar ele assim. Olha ali, ó, vocês observem que a altura da imagem que corresponde à minha mão aqui diminui quanto mais eu inclino ela na direção de vocês, certo? É o mesmo efeito que vai acontecer em perspectiva aqui. Esse triângulo é equilátero, mas para representar ele de maneira razoável, a gente tem que dar essa distorcidinha como se o triângulo tivesse, como eu falei para vocês, ó, mais inclinadinho assim, mais meio que se aproximando de um plano horizontal. Mas não tanto, né? Porque se ele se aproximar de mais de um plano horizontal, aí tu vai enxergar só um segmento de reta, que é o que acontece quando tu olha para o triângulo bem de frente. Feito isso, dos 2 vértices laterais, a partir dos 2 vértices laterais, a gente desenha linhas contínuas, conforme vocês estão vendo aqui. E do vértice superior, a gente desenha uma linha pontilhada, tentando fazer de novo com que essas linhas tenham aproximadamente o mesmo tamanho, certo? Aqui embaixo, vocês já percebam, eu vou ter que desenhar outro triângulo equivalente ao triângulo que está lá em cima. É sempre assim nos prismas.
sempre desenhando triângulos equivalentes. Só que esse triângulo vai seguir a seguinte regra de desenho. Os dois vértices laterais a gente conecta com linha contínua e o vértice central conecta com as duas pontas usando linhas pontilhadas, certo? E vocês percebem, de novo, dá para enganar bem com esse prisminha aqui, hein? Olha ali, te liga, vê se não dá a impressão de que tu tá com a barra de Toblerone de pé, vê se não parece aquele calendário de mesa que tu tem, né, em cima da tua mesa, né, no teu escritório, na tua escrivaninha, deitado. Prismas desse como esse, né, são mais comuns deitados do que nessa orientação vertical, né? Quando eu falo isso, normalmente as pessoas se lembram, pior, o calendário de mesa, aquele tem formato de prisma, tem triângulo equilátero na base e assim por diante, certo? O terceiro, talvez mais complicadinho deles, é o prisma hexagonal regular, tá, gente? E esse, o hexagonal, é complicado de desenhar se vocês não permitirem uma certa sobreposição de arestas, tá? Mas, enfim, às vezes a gente tem que pagar o preço, porque à medida que vai aumentando o número de lados da base, a gente pode abrir mão de certos requintes, né? Requintes de suavidade, digamos assim, né? Para poder ter a visualização rápida e usar uma técnica relativamente simples para atingir o nosso objetivo. Então, vocês observem aqui o que eu vou fazer, o que eu vou propor para vocês. A ideia é desenhem, ó, um hexágono achatado, certo? De novo, tem que ser verticalmente achatado. Se tu não desenhar ele verticalmente achatado, tu vai ter a impressão de que o hexágono está olhando de frente para o teu nariz, que ele está num plano perpendicular ao teu plano de observação, certo? Muito bem. Uma vez desenhado, vocês observem. Os dois vértices laterais e os dois vértices inferiores, vocês vão prolongar, usando a mesma estratégia de sempre, dá uma olhada, a partir de segmentos que têm o mesmo tamanho, como vocês estão observando aqui. Olha só, segmentos que têm o mesmo tamanho, certo? Muito bem, já dá para perceber o nosso prisma hexagonal surgindo. Os 4 vértices que vocês projetaram de frente, vocês vão, 1, 2, 3, conectar usando linhas contínuas, certo? Se vocês quiserem desenhar um sólido que não é transparente, digamos assim, ou seja, que não revela com linhas pontilhadas as arestas ocultas pelas faces anteriores, vocês podem deixar o sólido assim, que está tudo numa boa, né? A gente já percebe, inclusive, aqui a estrutura do favinho de mel, né? Ou a estrutura do caleidoscópio, ou a estrutura do peão da sorte da casa própria, como os meus alunos andaram vendo esses dias. Mas vocês também podem observar, e para isso basta um pequeno detalhe, que haverá mais 2 arestas lá atrás, certo? E se vocês construírem essas 2 linhazinhas pontilhadas que eu ilustrei para vocês aqui, em função da orientação, em função desses vértices estarem sobre retas verticais em comum, é suficiente vocês representarem essas linhazinhas pontilhadas aqui para poder ilustrar que há outras 2 arestas verticais e que as porções inferiores dessas 2 arestas verticais estão ocultas pelas arestas frontais. Vale o mesmo para as 3 arestas que completam o nosso hexágono aqui embaixo. Vocês observem, uma oblíqua, uma horizontal e outra oblíqua, certo? O resultado é bom, vocês estão vendo, o resultado engana, tá? E essa é a ideia. A ideia não é transformar ninguém aqui em um mago, um artista do mundo do desenho, tá? Mas a gente consegue um resultado bem bom com pouca técnica, né? Com poucos recursos técnicos, tá? Basta respeitar certos princípios e eu estou contando que aqueles de vocês que durante as aulas dessa semana manifestaram uma certa dificuldade em expressar, em representar esses sólidos, tá? Que vocês exercitem, que vocês voltem esse vídeo, que vocês vejam de novo, tá? Aproveitem esse recurso, não quem está vendo ao vivo agora, mas aproveitem o recurso de poder voltar e poder ver de novo, tá? This is the future, man! Olha aqui, vamos para o que interessa. Depois dos prismas, vem as pirâmides. Eu estou falando só de poliedros, tá? Só de poliedros, só de sólidos que têm polígonos nas faces.
né? Depois eu falo do prisma, aliás, do cilindro e do cone, né? Que são os dois sólidos redondos com que a gente costuma trabalhar, tá bom? Pirâmide. Pirâmide é o seguinte, ó, eu vou falar para vocês só da pirâmide quadrangular regular, certo? Deixa eu aproveitar para botar um relógio na tela aqui para ter uma ideia de que horas são, 8h11, ótimo, excelente, tá certo? Falar só da pirâmide, pirâmide quadrangular regular, que essa, quando a gente consegue desenhar pela primeira vez, velho, a gente ergue as mãos para o céu e a gente diz, meu Deus, eu realmente posso aprender a desenhar. É quando a gente desenha a pirâmide, porque tem gente, olha, que é missão impossível desenhar uma pirâmide. Então vamos lá, muita calma nessa hora. Para desenhar a pirâmide, vocês vão começar com uma linha horizontal, certo? Essa linha horizontal é uma das arestas da base da pirâmide, certo? Feito isso, vocês vão desenhar a partir da extremidade direita dessa linha, uma linha oblíqua. E tomem o cuidado de fazer com que essa linha oblíqua, de novo, tenha metade, quem sabe um pouquinho mais, do tamanho dessa linha horizontal original, tá? Metade é bom. Desenho técnico diria que metade é essencial. Mas no nosso caso, a gente não precisa de mega capricho, só procurem fazer com que elas não tenham o mesmo tamanho, isso é muito importante. Uma vez desenhadas essas duas linhas, horizontal e oblíqua, vocês têm agora a missão de desenhar um paralelogramo, de novo, em que dois lados já estão desenhados com linhas contínuas e os outros dois vocês vão desenhar com linha pontilhada. Então, repara, usando linhas pontilhadas, vocês vão desenhar partindo do vértice da direita, repara, ó, usando uma linha pontilhada. Uma linha pontilhada que tem o mesmo tamanho da linha contínua original. E mais tarde vocês vão desenhar uma segunda linha pontilhada oblíqua, que é claro, se vocês desenharam uma pontilhada horizontal com o mesmo tamanho da linha inferior, seguramente terá o mesmo tamanho da linha oblíqua original. Então, duas linhas contínuas e duas linhas pontilhadas. Certo? Espero que esteja todo mundo me acompanhando, certo? Olha só, partindo do centro do quadrado que nós já desenhamos em perspectiva na base, nós vamos agora subir, olha, sobe, não te deixa levar pelas linhas oblíquas, tu tem que subir, tu tem que desenhar uma reta vertical até que tu esteja satisfeito com a altura da tua pirâmide, certo? Até que tu esteja satisfeito com a altura da pirâmide. Então, duas linhas horizontal oblíqua, contínuas, duas linhas horizontal oblíqua, pontilhadas, marca o centro e sobe, certo? Esse ponto que apareceu aqui em cima, vocês já sabem quem representa. Ele representa o vértice da pirâmide, certo? E é a partir dele que vocês vão arremessar para baixo as arestas laterais, a partir do vértice. Tudo bem? Dá uma olhada de novo então. As nossas linhas contínuas, elas conectam três vértices. Dá uma olhada. Esse vértice conecta a linha contínua, esse vértice conecta a linha contínua e esse vértice conecta a linha contínua. Os três vértices que são extremidade de linha contínua devem ser conectados ao vértice do norte com linha contínua também. Dá uma olhada. Aqui tu conecta um. Aqui tu conecta mais um. Vamos ver se eu consigo aqui. Boa. E aqui tu conecta um terceiro. Deixa eu me sobrepor aqui um pouquinho só para ficar uma linha um pouco mais de controle no braço aqui. Beleza. Muito bem. Vocês estão vendo que a nossa pirâmide já está com uma bela cara de pirâmide. Agora, este último vértice aqui do fundo P, que conecta linhas pontilhadas, vai ser conectado com o vértice do norte usando linha pontilhada também, certo? Com o vértice da pirâmide. Vocês vejam que a gente sai dessa, velho, com uma pirâmide bem bacana, hein? Essa aqui não é qualquer pirâmide, isso aqui é pau na graveta, hein? Olha só, e tem um detalhe. O único detalhe que eu omiti durante a explicação e que eu quero aproveitar para emendar agora. Vocês não podem fazer a pirâmide muito nanica, tá?
Porque se vocês fizerem a pirâmide muito nanica, vocês correm o risco de sobrepor esta linha oblíqua com a aresta lateral que conecta o vértice ao vértice da base. Então não sejam muito econômicos nessa altura, mesmo que o enunciado diga que a pirâmide é anã. Não sejam muito econômicos nessa altura. Façam a altura grande, façam ela ter no mínimo o comprimento do lado da base, tá? No momento que vocês marcam o centro e sobem para posicionar o vértice. Se fizerem isso, pode ter certeza, a pirâmide vai sair bem legal. Em seguida, bom, se alguém eventualmente não acompanhou, em seguida pode retroceder aí e acompanhar a explicação mais uma vez, certo? Tá na mão a pirâmide, como eu disse para vocês, vou falar só da pirâmide quadrangular regular, certo? Não vou falar de outras pirâmides, porque daí talvez os recursos visuais, recursos de desenho, eles fiquem sofisticados demais para uma proposta de hora feliz da matemática. Afinal de contas, eu não quero entristecer ninguém com o resultado dos seus desenhos. Muito pelo contrário, eu quero que todo mundo fique feliz, todo mundo saia sorrindo, dizendo: ah, velho, hoje eu desenhei uns lances que eu nem acredito. Olha só, cilindros e cones, muito fácil. Cilindro e cone. Com a única observação, né? O cone é bicudo, o cilindro não é. Mas, de novo, vale a máxima, tu não pode começar a desenhar um cilindro a partir de um círculo. Isso aqui não engana ninguém, vocês concordam? Isso aqui não engana ninguém, não pode desenhar um círculo. Quando a gente está diante de um círculo e a gente gira ele, transformando ele de perpendicular de novo, mesma máxima, de perpendicular em paralelo ao nosso campo de visão, certo? Como vocês estão vendo aqui, perpendicular paralelo. Naturalmente esse círculo vai se degenerar visualmente e vai se converter em uma elipse, certo? Vocês reparem, em uma elipse. O que tu tem é que desenhar um ovo, certo? Um ovo, na verdade, uma linguiça assim, achatada. Isso é muito importante, tá certo? Uma vez desenhado teu ovo, tu vai pegar as extremidades dele, que no mundo do cálculo a gente chama de vértices do eixo maior, como vocês estão vendo aqui, esse pontinho, mais à esquerda e mais à direita, e vai descer. E lá embaixo tu só vai tomar o cuidado de copiar a tua elipse, assim, ó, tomando cuidado de observar que a porção inferior da tua elipse tem que ser desenhada com linha contínua e a porção superior da tua elipse tem que ser desenhada com linha pontilhada, porque afinal de contas é uma linha invisível, certo? O cone consegue ser mais fácil de desenhar ainda que o cilindro, porque para desenhar um cone tu vai simplesmente abrir as duas geratrizes, assim como vocês estão vendo, ó. Desenha dois segmentos verticais, tá certo? Verticais não, oblíquos, né? Encostados um no outro, assim como vocês estão vendo, tá? Revelando um ângulo aqui, o ângulo entre as duas geratrizes, que aliás é assunto de prova com alguma frequência, né? Esse ângulo entre as duas geratrizes que vocês estão vendo aqui, tá certo? Uma vez identificados os dois vértices inferiores, vocês vão conectar os dois usando a mesma estratégia, tá? Ó, usando a mesma estratégia. Desenha a linha contínua na porção inferior e desenha a linha pontilhada na porção superior da tua elipse, certo? E com isso está desenhado o teu cone, tá bom? Se vocês forem desenhar um retângulo aqui, aproveitando para lembrar, quando a gente desenha um retângulo gerador, como vocês estão vendo aqui, esse retângulo gerador tem altura H aqui dentro, tem geratriz G aqui fora, então no cilindro, altura e geratriz é tudo a mesma coisa, certo? E em ambos os casos, né, em ambos os lados superior e inferior, vocês terão representado o raio da base, certo? No caso do cone, vocês não têm um retângulo gerador, vocês têm um triângulo retângulo gerador, como vocês estão vendo aqui, triângulo retângulo gerador, certo? E esse triângulo retângulo gerador, portanto, é o que nos permite perceber que a altura e geratriz não são iguais, né? Muito pelo contrário, a altura e geratriz são diferentes. O terceiro lado, o cateto menor que vocês estão vendo nesse caso aí, vai responder por raio da base. E aí, é claro, né, como pinta aqui triângulo retângulo, não custa nada fixar, que toda vez que a gente encontra um triângulo retângulo pela rua, antes mesmo da gente cumprimentar ele, a gente aplica o teorema de Pitágoras e diria nesse caso que geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado.